Gente, bom dia para todos, né? Tô aqui com a nossa modelo Márcia. Fala oi, Márcia. Oi, meninos, tudo Não é bem? pra falar oi, Márcia? Oi, Márcia? Isso. Gente, vou gravar pra vocês umas orientações, porque ao vivo vai ser meio difícil, tá? Todo mundo lembra, né, alguns processos aqui da lavação, né? Primeiro molha a cabeça. Câmera, pode chegar mais próximo. Gente, a minha câmera, ela é ótima, graças a Deus, é grátis. Coloca o shampoo, espalha, principalmente nos contornos da cabeça, né? Todo mundo lembra isso, né? Que o contorno da cabeça suja mais do que o resto. Movimentos com os dedos e com o braço. Lava bem atrás da orelha, a nuca. Quer participar? E é isso, né? Vamos lembrar sempre de mexer os dedos e o braço e lavar bem o contorno, tá bom? Voltamos em seguida com mais informações. Foi. Gente, cheguei aqui na cadeira com a cliente, tá? O primeiro passo quando a gente vai executar o corte de cabelo, que o cabelo seja penteável, tenha penteabilidade, tá? Então não adianta lavar a cabeça com shampoo e passar pra cortar, que não vai, tá? O pente não vai correr. E o pente tem que correr, feliz, livre. Então, tem que colocar um pouquinho de creme de pentear, tá? Sempre. Mas isso você já tem costume lá, né? Nós já temos lá nossos galõezinhos de creme de pentear. Colocou um pouquinho, ó, viu que tá macio? Vou partir pra próxima etapa, que é a consulta, tá, gente? Ninguém, né? Vocês não vão vir um corte na cabeça e vai cortar, não é assim. Então tem que consultar. Primeiro vamos perguntar, cliente, o que você pensou? Alguma coisa? Eu quero cortar um pouco, não quero cortar muito. Ah, entendi. E assim, você costuma usar cabelo escovado ou natural? Eu uso dos dois jeitos. Entendi. Você tem alguma referência? Não, pode ser do seu gosto. Pode ser do jeito que eu achar que fica bom. Sendo pouco. Então aí o importante é mostrar para o cliente mais ou menos aqui para ela ter noção. Então, ó, o cliente é uma quantidade assim, ó, o que você acha? É isso. Uns 2 então, né? Uns 2 centímetros. E instrumentos principais. Capa, né? Porque a gente não vai sujar a pessoa. Coisa importante, não sufoque a pessoa, tá? A pessoa quer continuar viva, feliz, Não é a com o pessoa, cabelo não. cortado. É o cliente. Então, ó, certifique-se de que tem uma folguinha, tá? Vamos falar aqui de uma coisa importante, que é o caimento natural. Tá me vendo? Todo cabelo, ele é uma matéria que evolui no tempo e no espaço, tá? Então, esse cabelo nasce de uma forma, com o tempo ele vai sofrendo gravidade, tá? E aí ele desce. O cabelo não nasce e continua pra cima, né? Óbvio. Então, com um tamanho assim, ó, ele já vai começar a ter peso e vai sempre tender para baixo. Quanto mais pesado o cabelo, mais ele vai ter menos volume, então mais ele vai sofrer gravidade. Quanto mais leve, mais fino ou mais crespo, menos gravidade. Então ele vai ser mais leve e vai ter tendência a crescer para os lados, tá? Então, ó, esse aqui é um exemplo bom. Chega aqui. Aqui, ó, o cabelo é um pouco mais liso. Tá? A genética da frente aqui, ó, e da nuca é mais lisa. Então, dá pra ver que ele é mais pesado, ó. Sofre mais ação de gravidade. Aqui, ó, é um pouco mais ressecado e tem um cacho um pouco mais frisado. Então, ele não sofre gravidade. Então, tá vendo que ele é mais volumoso. Que ele é mais leve, ó, viu? Se eu corto esse cabelo aqui muito curto, muito picado, ele vai fazer assim. E esse aqui vai continuar lá embaixo.
Então eu tenho que ter uma noção mais ou menos geral da cabeça da pessoa para saber o que eu posso fazer. Ao mesmo tempo, se eu deixar aqui muito comprido, vai fazer um bico aqui. Então aqui nesse caso vai ter que ser mais curto e aqui mais comprido, para poder ter um encaixe. Então, ó, uma primeira coisa importante: divisão, tá? Todo cabelo é cortado ao meio, tá? Algumas raríssimas exceções que vão ser cortados lateral, mas todo cabelo, pelo menos desse tamanho aqui em diante, é cortado ao meio. Então, vamos abrir aqui para achar. Todo mundo já sabe aí fazer uma divisão ao meio, né? Ponta do nariz até o alto da cabeça, ó. Onde que eu vou achar o alto da cabeça? Coloca um pente aqui, onde ele subir é o alto da cabeça, tá? Se ele subiu aqui, minha próxima divisão vai partir daqui até a ponta da orelha. Isso aí vocês já estão cansados de fazer aí, né? Que a gente aprendeu na escovinha. Ó, é importante que não sobre cabelo aqui, ó. Então eu tenho que pegar bem aqui rente na orelha. Falou? Que esse aqui, ó. Então é o primeiro painel que a gente chama, tá? O que é um painel? Uma estação de trabalho. Você vai dividir, você vai cortar em segmentos, tá? Isso a gente chama de painel. Falou? Não. Do outro lado a mesma coisa. Alto da cabeça até atrás da orelha. Vocês vão reparar que a maioria das pessoas, por mais que se parte o cabelo ao meio, um lado vai ter mais volume de cabelo que o outro. Porque isso é normal, tá? Ninguém tem a cabeça muito simétrica. Então, pode ser que dê diferença, mas de qualquer forma você vai continuar ao meio, tá? Aí, a parte de trás, tem cada pessoa divide de uma forma, mas o que a gente vai dividir agora no início, enquanto a gente ainda não é formado, né, não tem ninguém ainda muito expert, a gente vai dividir divisão básica. Vocês lembram lá nas primeiras aulinhas que esse osso aqui, ó, chama occipital. Occipital, né? Vocês lembram disso que a gente falou? Então, a primeira divisão é occipital para baixo, sempre, tá? Geralmente pega lá na divisão que a gente fez na frente. Então é como se estivesse separando essa parte aqui que não tem na frente pela parte que tem na cabeça toda. Então isso aqui vai ser a sua primeira referência, tá? Que é a referência de perímetro, que a gente também já estudou. Então quem vai me contar qual que é o tipo de perímetro que eu vou ter é o occipital para baixo. Tá? Aí a partir daqui a gente vai dividir em subseções para cortar, que dependendo da quantidade de cabelo da pessoa vai ser mais ou menos, tá? Geralmente mais 2 ou 3 ou 4, tá? Prendeu aqui para cima, entendeu? Aí tá, suponhamos que eu cortei aqui do jeito que a gente já ensinou lá, já aprendeu, que eu já ensinei pra vocês, a 0 grau normal, tá? Todo mundo lembra 0 grau, né? Não tem elevação nenhuma da mão pra baixo, respeitando a gravidade. A partir da próxima sessão, eu já posso, de acordo com o corte que eu tenho em mente, que a minha cliente quer, levantar o cabelo ou não, tá? Vamos suponhar que a pessoa quer um cabelo mais inteiro, por exemplo, menos repicado. Então essa próxima sessão vai continuar 0 grau. Do jeito que vocês já são acostumados a cortar, que a gente já cortou uma vez. Então cortei aqui atrás do ombro normal, vou continuar atrás do ombro. Por enquanto a gente não precisa levar para frente. Próxima sessão. Ah tá, não, aqui eu já quero ter um pouco de graduação. Então, chega aqui pertinho.
Eu posso subdividir aqui na vertical, no meio da cabeça da largura do pente. Então eu vou procurar aqui a largura do pente, o meio da cabeça, e eu posso começar a elevar. Se eu quero que essa minha graduação seja só 1 centímetro para as pontas, eu vou levantar aqui a 45, ó, que é no caso que já está cortado aqui. Então viu que chegou aqui, ó, as pontas. Então que eu comecei a 45, tá? Se eu tiver considerando um perímetro redondo, eu vou pegar a próxima seção e vou direcionar um pouco para cá, um pouco para a frente do ombro. E nisso eu vou direcionando para frente à medida que eu vou prosseguindo. A mesma coisa do lado de cá. Se do meio para cá eu direcionei para cá, do meio para cá vou direcionar para o lado oposto, do jeito que eu já expliquei para vocês da outra vez, tá? E aí eu continuo no mesmo grau, ó, puxando para frente. Se eu quiser um perímetro quadrado, é o contrário, ó. Eu vou fazer aqui a minha guia da largura do pente, a 45, e vou a cada seção puxar para o centro. Então eu vou puxar tudo ao contrário, eu vou puxar tudo para trás, de forma que eu vou preservar cabelo maior aqui. Do outro jeito fica mais arredondado, né? Isso. Então fala. Já falei. Na próxima aqui, ó, eu posso escolher se eu quero continuar a 45, eu vou ter um cabelo praticamente reto, tá? Aqui deu pra ver, ó, que a ponta sumiu. Então, no caso aqui já tá a 90. Então, ó, se eu buscar reto aqui, ó, eu vou ver que é o tipo do corte que tá cortado, tá? Nesse caso, eu preservei a frente maior. Então, o perímetro é quadrado, tá? Então, eu puxei tudo para o centro. Ó, encontrou. E aqui de cá, a mesma coisa. Encontrou. Tá? Esse é o básico. Como que a gente vai considerar um 90 graus aqui? Regra básica. A gente vai seguir a curvatura da cabeça, tá? 90 graus da nuca não é reto em direção à sua barriga. É um pouco mais para baixo, porque aqui tem uma curvatura para baixo, ó. A cabeça faz aqui e aqui na nuca entra um pouquinho. Então, se eu puxar aqui, ó, reto na minha barriga, vai dar mais de 90 graus, vai dar uns 110 por aí. Então, se eu quiser 90 graus da nuca, eu tenho que puxar um pouquinho mais para baixo, tá? Se eu quiser 90 graus aqui do centro da cabeça, que é retinho, eu puxo retinho na minha barriga, que eu tenho 90 graus. Se eu quiser do alto da cabeça, eu vou puxar um pouquinho para cima. Aqui é 90 graus. Se eu quiser aqui do alto da cabeça, eu vou puxar totalmente para cima, tá? De forma que o meu 0 grau acompanha a forma da cabeça. Aqui é 0 grau, aqui é 0 grau, aqui, tá? Então, essa curvatura que vai te contar a forma que você vai achar 90 graus na cabeça toda, tá bom? Viu? 90 graus, tá? Em relação ao alto da cabeça, 90 graus, entendeu? Tem cabelo que a gente vai considerar só o alto da cabeça, quando a gente quer que fica bem repicado. Tem cabelo que a gente vai considerar aqui, ó, o vértex, que é essa curvatura. Então, cada um é um caso, tá? O próximo passo, né? Vamos falar que é o próximo passo aqui. A modelo magicamente apareceu cabeliz, tá? E aí eu quero mostrar o movimento que a gente vai usar para cortar qualquer tipo de corte com ângulos diferentes de 0 grau, né? Porque de 0 grau vocês já cortaram, sabe como que é mais ou menos o esquema. Então deixa eu relembrar aqui pra vocês, ó. Tira um centro, né? Começa sempre do centro. Todo mundo tá lembrado, né? Que o dedo e o pente andam junto até o final. Marcou a quantidade que quer cortar. Corta, né?
Puxou aqui a outra lateral, pente e dedo andam junto, o pente vai pro dedão, corta. Puxou aqui também, dedo e pente, chegou onde quer cortar, a guia de cá, corta. Até aí vocês estão lembrados, né? Todo mundo já fez isso. Aí agora que vai mudar um pouco o esquema. A gente vai tirar aqui no centro uma guia da largura do pente, tá? E vai com o pente de lado, tá? O pente não vem mais por cima, agora ele vem de lado. E o dedo com o pente igual. Então, se o meu pente está em pé, o dedo tem que entrar em pé também, tá? Trancou o cabelo, puxa no ângulo que você quer o dedo e o pente, tá? Se aqui na nuca eu quero fazer um 45, eu puxo o dedo e o pente e corto, tá? Peguei aqui mais um pouquinho. Cheguei perto. Vou tirar metade da guia aqui. Outra metade eu vou pôr pro lado de lá. Vou tirar mais um pouco aqui para me cortar a largura de um pente. Dedo e pente juntos, verticalmente, né? Entra de lado, dedo também. Puxa no ângulo que você quer. Chegou. Corta, tá? Tiro mais aqui uma guia. Pego o restante. Dedo e o pente no ângulo que eu quero. Corto. Lembrando que quanto mais eu movo para frente do ombro, mais redondo fica. Se eu movo para o centro da cabeça, mais quadrado fica, tá? A mesma coisa acontece do lado de cá, ó. Pego uma guia do centro, pente vertical, dedo junto, puxo até o final, chegou, eu corto. Tiro mais uma guia, pego o cabelo, puxo até o final, chegou, eu corto, tá? Beleza? Isso a gente puxou então. Qual ângulo? Responde aí pra mim. Próxima mecha. Vamos puxar um 90 graus. Qual que é o 90 graus em relação ao centro da cabeça? Direcionado diretamente para sua barriga. Então, ó, tiro uma referência. Pente de lado, dedo junto e puxo, ó. Chegou, corto. Aí eu tenho que considerar a ponta que veio de baixo pra mim. Essa aqui que é a minha guia, ó. Veio de baixo. Quando chegou a guia de baixo, eu corto o que sobrou, tá? Pega aqui a referência, pego mais uma mechinha. Quero puxar para o centro. Corto a guia, agora eu vou observar tanto a guia de baixo quanto a do lado que eu peguei, tá? Vou observar as duas. Chegou, eu corto. Peguei uma referência. Puxo. Chegou, eu corto, tá? De cá a mesma coisa. Pente na lateral, dedo em pé junto com o pente. Puxo, chegou a minha guia de baixo e a do lado, corto o que sobra até terminar, tá? Tem que sempre prestar atenção da altura que tá o seu dedo. Se você tá puxando 90 graus, então tem que ser 90 graus em tudo. Se você tá puxando mais baixo 45, é 45 toda a extensão, tá? Senão dá errado. Seguinte, a minha próxima mecha aqui do alto da cabeça. O alto da cabeça geralmente a gente chama de vértex, tá? Termos técnicos. Pega a mesma história. Uma mecha guia da largura de um pente, tá? Aí eu posso escolher se eu quero seguir 90 graus referente ao centro da cabeça, o cabelo vai ficar repicado mais do meio para as pontas. Se eu quero seguir 90 graus referente ao vértex, que é a volta de cima da cabeça, o cabelo vai ficar repicado um pouco mais para cima, tá?
vai ficar repicado aqui mais ou menos da orelha para baixo. Então, se eu quero seguir 90 graus do centro da cabeça, continuo puxando aqui referente à minha barriga. Se eu quero que fique mais repicado, eu vou seguir 90 graus referente ao alto da cabeça, tá? Como aqui não tá referente 90 graus, sobrou, ó. Então, se eu quisesse subir o picado desse cabelo, eu ia subir o dedo aqui, ó, chegou minha guia aqui, ó. O restante eu corto, tá? Como está referente ao centro da cabeça, ó, chegou, tá? Então, nisso eu continuo da mesma história. Se eu quero que fique mais quadrado, eu continuo usando a mecha guia estática, né? Que significa eu puxar tudo pro centro. Se eu quero usar a mecha guia móvel e quero que fique mais redondo, eu começo a levar mais pra frente da cabeça, tá? E assim por diante, ó. O que vocês têm que lembrar é que o pente entra de lado e o dedo sempre acompanha o pente até o final, tá? Do jeito que a gente já combinou. A parte da frente eu vou chegar aqui, dividir ao meio, tá? E vou juntar. No caso, como não tem cabelo na nuca, a minha referência é a mecha que vem aqui na orelha, tá? Se eu trazer uma referência lá da nuca, vai dar errado babado. Porque aí vai sobrar cabelo, porque aqui não tem cabelo. Então eu tenho que seguir linha reta aqui, ó. Então a minha referência é essa mecha aqui, tá? Sempre. Então, ó, posso até dividir aqui se eu quiser, ó, ficar mais limpo. Tem uma referência aqui de trás, conecta aqui à frente. Se eu quero que fique mais quadrado, eu vou trazer para trás do ombro, como tá aqui. Se eu quero que fique mais redondo, eu vou trazer para frente do ombro, tá? E vou cortar o que sobrar. Beleza? Normal a 0 grau. A primeira mecha aqui da orelha, sempre a 0 grau, tá? Porque ela é a referência do meu comprimento, tá? Se eu já cortar aqui assim, tem perigo de eu cortar demais aqui a parte da frente e fazer um buraco aqui. Então, o perímetro tem que ser sólido, tá? Então, o perímetro a gente corta sempre 0 grau, falou? Aí agora aqui a minha mecha de cima, eu posso escolher se eu quero que fique mais quadrado, dedo e pente vertical, puxo para trás, que é o caso aqui, então vai chegar, tá? Se eu quero que eu fique mais redondo, pego uma mecha guia de trás e puxo para frente, aqui, ó. Quando ela chegar aqui, se eu tenho uma referência de baixo e uma de lado, o que sobrar eu posso cortar, tá? Cortei junto com o restante. Se eu quiser que fique mais redondo, puxo para frente. Se eu quiser que fique mais quadrado, puxo para trás, tá? Se a minha referência é essa curvatura aqui da cabeça, o 90 graus dela vai ser aqui reto na minha barriga, tá? Em alguns casos, se eu quero que a frente do cabelo seja mais repicada do que o restante, eu posso trazê-la bem pra frente e cortar tudo que sobrar, tá? Porque aí a frente vai ficar um pouco mais desconectada do que atrás, tá? A gente usa muito isso. Geralmente as pessoas gostam de cabelo um pouco mais leve na frente, então eu vou ter mais camada, então eu vou puxar mais pra frente, tá? É a franja. Aqui do lado a mesma coisa. E aí chegou no momento de cortar a franja. Depois que eu já cortei tudo aqui bonitinho, eu vou separar. Ó, isso eu ainda não falei pra vocês, presta atenção. Vou considerar 3 dedos aqui em relação ao início do crescimento aqui, ó. Chegou, eu desço buscando o fim da sobrancelha, desço até o fim da sobrancelha de cá também, ó. Consegui um triângulo, tá vendo? Geralmente, quando tem muito pouco cabelo,
eu posso fazer uma franja de uns 4 dedos. Que aí tem uma franja mais importante na frente, tá? Mas assim, a moda mais assim, que as pessoas buscam mais e pedem mais, a franja mais fina, que é um pouco mais fácil de lidar, tá? Mas isso a gente vai calibrando de acordo com o cabelo da pessoa mesmo. Cabelo grosso mesmo. Vou trazer Cabelo grosso é menos. a 90 graus em relação a essa curvatura, tá? Essa aqui eu tenho uma curvatura, a mesma curvatura que eu tenho lá na nuca. Então, se eu tenho a curvatura da nuca para baixo, essa aqui eu tenho também, tá? Porque a cabeça é redonda, né? Ela desce, depois desce de novo. Então, meu 90 graus é assim, tá? É direcionado um pouquinho para frente. Falou? Não é muito assim embaixo, porque senão fica muito inteiro, fica muito reto. Então, se quiser E tirar nem é suas muito pontas. pra cima, porque senão eu vou picar demais o cabelo e vai fazer degrau aqui na franja. Então tem que ser certinho, ó. Puxa dedo e pente 90 graus aqui, tá bom? Depois que eu corto a franja, eu posso ou não conectar a franja. Se eu quiser conectar a franja, Tá bom. eu vou trazer o cabelo todo aqui pra frente, ó. E vou conectar. Tudo bem você? Dessa forma, tá? Vou tirar tudo que sobrar. E vou acompanhando o perímetro até chegar aqui atrás. Eu tenho que retocar o meu perímetro todo depois que eu corto a franja, tá? Então eu vou puxando pra frente, vou puxando pra baixo, sempre a 0, né? Porque perímetro é cortado sempre a 0. Vou puxando até eu conectar tudo, a franja com o restante do cabelo. Tem muita gente que gosta também de franja separada. Então depois que você cortar a franja, já tá pronto o seu corte, tá? Você só confere aqui o perímetro na frente, se for redondo, atrás se for quadrado, e tá pronto o seu corte. No final a gente sempre confere o perímetro, tá? Depois que conferir o perímetro, a gente vai conferir também aqui a parte de cima da cabeça. Então eu pego tudo aqui, ó, a 0 grau em referente ao alto da cabeça e corto o que sobrar. Junto aqui, ó. Corto o que sobrar. Faço a curvatura daqui também. Confiro se não tem ponta. Faço essa curvatura. Tá? E posso fazer também essa curvatura. Tá? A gente sempre confere todo o perímetro no final e toda a curvatura da cabeça, sempre, em todo o corte. Então, uma vez que a gente corta sempre em mechas separadas, pode ser que tenha uma desconexão entre elas. Por isso que a gente confere sempre assim mais quantidade de cabelo, acompanhando a curvatura da cabeça, tá? Porque aí, se tiver alguma camada que não está conectada, eu vou achar nesse momento. Tá bom? E é isso por enquanto.